pessoal. Eu tenho só uma expectativa nessa tarde aqui, é que esse PowerPoint aqui não se meta entre eu e você, um papo direto, assim, que ele não me atrapalhe, que ele me ajude para dar o meu recado. Então eu vim falar hoje aqui sobre o design centrado no usuário em grandes e pequenas empresas, né? Ou seja, são realidades diferentes. Quem já trabalhou em ambas realidades sabe qual é a diferença, assim, a estrutura, o tamanho, toda a política ou a questão que rola dentro de cada tipo de empresa. E eu tinha uma curiosidade de estudar isso, né? De fazer Desculpa, me confundi aqui com... Primeira vez que eu uso esse negócio aqui, mais me atrapalhou do que me ajudou. Então eu estava falando que eu tenho esse interesse em falar um pouco sobre isso, gerar essa discussão de qual é a diferença, qual é o ganho que a gente tem trabalhando numa grande empresa, numa pequena empresa em relação ao design central no usuário. Primeiro eu vou me apresentar, então eu sou o Thiago e eu trabalho na YouMove, que é uma startup, ou seja, não é uma grande empresa, mas enfim, embora tenha um certo número de colaboradores, assim, já tem uma estrutura legal. E também, recentemente eu montei um curso lá em Porto Alegre que se chama o mini curso de UX Design, onde eu falo sobre coisas relacionadas à área. Além disso, no passado eu também trabalhei num grupo de comunicação lá do Sul, que é o Grupo RBS, que no caso é uma grande empresa, só para ter essa noção de experiência que eu já tive para poder acrescentar e tirar essas minhas conclusões, né? Então eu vim para falar sobre a minha experiência, né, nessas empresas que eu já trabalhei, mas não só a minha experiência, como a experiência também de colegas meus, enfim, lá de Porto Alegre ou de outros lugares do Brasil também, com quem eu acabei para quem eu acabei pedindo uma ajuda, né, na hora de fazer essa Lightning aqui, para poder acrescentar uma visão um pouco mais ampla, né? Então, o design centrado no usuário, basicamente essa questão que eu falei antes, o que tem de diferente em cada um dos tipos de realidade, né? Então, começando pelas pequenas empresas, uma característica forte das pequenas empresas é que a gente está quase sempre a um nível de relacionamento de qualquer pessoa, seja do cara do marketing, do cara do administrativo, comercial e por aí vai. Até mesmo do diretor também, né? Ou seja, a pessoa quem vai definir a estratégia geral. E também nessas realidades existe um entrosamento muito forte entre as pessoas, que vai desde daquela questão de o cara sair para almoçar com um colega, sair para jogar futebol, fazer um churrasco. Então existe uma proximidade muito forte, né, que às vezes acaba sendo diferente. Tu acaba tendo também essa realidade numa grande empresa, mas isso é mais comum nas pequenas empresas, onde tu tem quase uma ideia de familiaridade assim, com os teus colegas, né? A questão que eu falei também da possibilidade do cara poder falar com o dono do negócio como um ponto positivo, ou seja, o cara pode argumentar em relação às práticas centradas no usuário diretamente com o dono do negócio, ou seja, quem dá a palavra final, quem toma a decisão. E além disso, esse ponto, né, eu estou mesclando aqui os pontos, tanto os pontos negativos quanto os positivos. Nesse caso aí, a gente pode ver como um ponto negativo, que é a falta de tempo e de recurso, embora isso também possa gerar algumas soluções criativas no meio do caminho. Por essa questão que eu falei antes, da questão do tempo e recurso, às vezes a gente fica limitado, né, em algumas propostas que acabam sendo vetadas por essa questão limitante que eu falei antes. Então isso também como um ponto negativo, né?
Liberdade, né? Eu me lembro que eu estava falando com uma colega nesse meio tempo em que eu submeti a palestra e também está elaborando ela, sobre a questão de o que ela achava de trabalhar numa grande empresa, numa pequena empresa e qual era a vantagem que ela via. Então ela fez um comentário interessante, disse que em geral na pequena empresa a gente tem muita liberdade e pouco dinheiro, e na empresa grande tem muito dinheiro e pouca liberdade. E aí eu até questiono, boto esse ponto aqui como uma interrogação. É fato que nas pequenas empresas a gente sempre vai ter liberdade para criar ou para fazer propostas novas? Às vezes sim, às vezes não. Uma coisa não quer necessariamente dizer que vai ser exatamente dessa forma. Um ponto positivo seria a capacidade que a gente tem, a flexibilidade que a gente tem para mudar os processos no meio do caminho, uma vez que, enfim, às vezes não se tem ideia clara de qual é o melhor processo, então tu vai instituindo e instaurando o processo no meio do caminho. E com isso também uma oportunidade de fazer a diferença, né, de mudar esses processos, de fazer a diferença num meio onde pequenas ações podem mudar o rumo das coisas. Então isso é uma oportunidade que tem nesses ambientes de pequena empresa. Ao mesmo tempo que isso gera também uma questão de tu ter uma responsabilidade grande também, porque às vezes né, o designer de interação vai ser o cara que vai ser visto de certa forma como o salvador da pátria, assim, ou seja, aquele cara que vai dar todas as respostas para o negócio, todas as respostas que a empresa está procurando. E, no fim das contas não é exatamente isso, né? Para comparar, eu vou falar um pouco também das grandes empresas, como é que funcionam as grandes empresas. Em geral mesmo, né? Não quer dizer necessariamente que isso é verdade. Nas grandes empresas a gente tem recursos à vontade, ou seja, o dinheiro tem mais dinheiro, a empresa tem mais dinheiro e o tempo é maior. Enfim, isso é bem generalizado, assim. Tanto os casos da empresa pequena que eu falei antes, quanto esses daqui, não necessariamente quer dizer que se apliquem a todos os casos. É uma generalização que eu estou fazendo aqui para poder ilustrar e diferenciar cada uma das realidades. Por exemplo, para fazer pesquisa com usuários, fazer, enfim, algum tipo de dinâmica que seja mais voltada a trazer gente, a fazer um grupo focal, ou fazer algum tipo de pesquisa que exija um espaço físico. Em geral, as grandes empresas têm esses meios mais bem construídos, assim, né? Ou, por exemplo, eu já vi casos também de empresas que têm a possibilidade de comprar um equipamento para fazer eye tracking, ou contratar uma ferramenta para fazer mapa de calor no site. Então são coisas que acabam fazendo a diferença, assim, na hora de tu comparar uma empresa com a outra, assim, né? Ao mesmo tempo também, nessas grandes empresas, a gente tem a questão da hierarquia, ou também dá para chamar que a hierarquia pode trazer burocracia e outras questões políticas que acabam envolvendo o designer. Enfim, ele não trabalha isoladamente, ele vai estar trabalhando no meio de uma realidade que tem vários interesses políticos, e isso pode ser prejudicial, claro, né? Pode ser limitante no sentido de que o cara às vezes tem que fazer mais política do que fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é desenhar, ou enfim, fazer design de interação, ou pesquisar, ou enfim, aquilo que é de fato o conhecimento para qual ele foi contratado naquela empresa. Ao mesmo tempo também tem uma situação que surgiu quando, enfim, comentei com um colega que ele trabalha em vários projetos paralelamente, ou seja, ele nunca está exclusivamente dedicado a um projeto para poder investigar, enfim, se concentrar melhor nele e fazer tudo aquilo que ele gostaria. É claro que essa realidade também funciona para as pequenas empresas, mas é um exemplo que é muito mais comum, eu acredito, na realidade das grandes empresas. E essa aqui, eu diria que é a clássica, né, que é a decisão por comitê, uma vez que tem várias pessoas envolvidas
num projeto de design, numa grande empresa, então as decisões acabam sendo tomadas sempre em conjunto e por um comitê que não necessariamente vai estar enxergando qual é o valor de fazer o design centrado nos usuários e nem sempre entende qual é a proposta, então isso pode ser bom se o comitê for legal, mas também pode ser prejudicial se o comitê for de pessoas que gostam de meter vamos dizer assim, o bedelho no trabalho dos outros, assim, o teu bedelho não foi chamado. E a possibilidade também, nas grandes empresas, de tu poder trabalhar também com outros designers de interação ou pessoas que são afins, que têm a mesma função que tu, e com isso poder trocar ideia e criar esse senso de equipe de UX, né, que nem sempre é possível nas pequenas empresas ou de menor porte. Além disso, a questão de, nas grandes empresas, algumas têm já no seu gene ou já na sua cultura o design como um processo que faz parte, né, e não alguma coisa que tu acrescenta depois ou acrescenta no meio do processo como algo auxiliar ou acessório, né. Então isso pode variar, nem todas as empresas grandes quer dizer, óbvio, que vão ter mais cultura porque são grandes e às vezes isso acaba sendo bem pelo contrário, assim, enfim, né? Falei um pouco de cada uma delas, mas agora eu vou falar o que elas têm em comum, né? Nos dois casos, a gente tem uma cobrança forte por resultados, isso é evidente, né? Não teria como ser de outra forma, né? Isso não é problema. Só a forma como isso acaba sendo cobrado, às vezes, que ela entra meio atravessada, assim, né? Então eu coloquei até a frase aqui, uma frase clássica, de repente vocês já ouviram, bota mais design no meu produto lá, bota mais um pouquinho de design, ou seja, agora tu vai botar design, antes tu não vinha fazendo nada e agora tu vai botar como se fosse uma caixinha pronta, assim, de uma receita, né? Não, bota design que vai dar certo, assim. E é uma frase engraçada, né? Porque nem sempre o design é uma coisa que pode ser tangibilizado diretamente, assim, né? Como um produto físico, uma embalagem, uma coisa que tu entrega, que tu recebe, tu toca. Claro que na medida que o produto vai se desenvolvendo, ou mesmo o serviço se desenvolve, ele vai se tangibilizando, não, seja na cabeça das pessoas, né? Ou enfim, através das interações que elas vão tendo com aquele serviço. Mas não necessariamente algo que possa ser entregado visualmente, com uma interface, né? Que eu diria que é o que boa parte das pessoas acabam esperando, assim, como entrega, né? É sempre um entregável como resultado final do processo de design. E na prática, nem sempre é assim, né? Por exemplo, se for pensar numa pesquisa, numa parte anterior à definição do produto. Então, na prática, o que eu vejo, assim, é o design centrado em diversos fatores. Por exemplo, o design centrado no dono da empresa, né? Ou seja, ele que dita, né, como vão ser as decisões de design, qual é a sequência de desenvolvimento que a gente vai ter no design. Assim como também a gente pode ter o design sentado na concorrência, que é aquela coisa, vai lá e copia fulano e a gente vai fazer igual a eles, porque para eles está dando certo. Aí daqui a 2 meses fulano muda, e aí o que a gente faz? A gente muda com fulano também. Tem uma piada do Gilbert, né, que ele chega lá pro chefe e o chefe dele diz para ele assim, vai lá e copia o Facebook, copia tal e qual, né? Daí ele responde assim, tu quer que eu copie ele como eles estão agora ou como eles vão ficar daqui a 1 ano, que é quando eu vou entregar o projeto? Ou seja, né, então algo que na prática acontece isso. Você já deve ter presenciado a situação. A gente vai copiar eles como eles estão agora ou como eles vão ficar daqui a 6 meses. Ou o design centrado no gerente, que é uma forma de boss, assim, né? Enfim, é o representante do chefe, né? E esse aqui também, vocês
ou já foram protagonistas ou já viram acontecer, que é o design centrado no designer, né? Espero que vocês não tenham sido os protagonistas. O design centrado na tecnologia, clássico nas empresas de tecnologia, enfim, as empresas de TI, que o conhecimento é muito ancorado na tecnologia, então fica difícil de fugir disso. E o design centrado no negócio, né? Que, enfim, não necessariamente aqueles que são os usuários vão ser os caras que vão pagar, né? Enfim, os clientes, né? Aqui fazendo uma divisão entre clientes como o cara que paga e o usuário, aquele cara que pode usar, mas não necessariamente pagar pelo serviço. Ou também no modelo de negócio, né? Que já está instituído e vai sendo repetido a partir daquelas decisões de design. E por fim, o design centrado no usuário, né? Por que design centrado no usuário? Qual é a vantagem que eu tenho, né, em instituir esse tipo de relação com os meus produtos, né? Principalmente porque ele é um diferencial, né? Se a gente for ver, a tecnologia ela muda muito rápido, mas as pessoas não mudam tão rápido. Então, se a gente usar isso como diretriz para os nossos produtos, a gente consegue, enfim, tangibilizar melhor os nossos conhecimentos e colocar aquilo num produto ou serviço. E por uma questão social também, que, enfim, o design centrado no usuário ele é mais amplo, assim, no sentido de que ele é mais inclusivo, né? Ele coloca as pessoas dentro do processo e não exclui elas como meros consumidores de um produto. Mas para ele existir tem que haver certas condições, né? Tanto nas grandes empresas quanto nas pequenas empresas tem que haver certas condições. Nas pequenas empresas, o design centrado no usuário às vezes é uma questão de sobrevivência, ou seja, tu ou tu faz alguma coisa que se diferencie dos teus concorrentes ou, enfim, dos outros produtos que estão por surgir, ou tu desaparece. Então, eu diria que a instauração desse processo nas pequenas empresas pode ser visto dessa forma.